Olá, gente, boa noite, como vão? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana aí? Tá tudo bem? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais. Isso aí tá bom. Como é que vocês passaram daí da última prece pra cá? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais o Evangelho no Lar e hoje eu vou variar um pouquinho que eu vou trazer para vocês um outro livrinho. Ontem eu gravei também um Evangelho, só que eu cometi um erro aqui e acabou não gravando nada. Então, enfim, tá tudo bem, né? Eu continuei fazendo a minha prece e hoje então nós vamos gravar mais um número aí dessa playlist. E hoje nós vamos, a exemplo das nossas gravações, nós vamos usar sempre, a gente usa o modelo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente usa geralmente, deixa eu achar aqui o livrinho do Sri Prembaba, esse livrinho aqui, que também tem umas frases muito boas. A música que vocês ouvem é sem direito autoral, portanto ela pode ser baixada livremente e, enfim. Eu vou colocar na descrição do vídeo depois o artista, o profissional responsável pela música. E hoje a gente vai colocar esse livrinho aqui, ó, a cor da unha da pessoa. A gente vai colocar aqui esse livrinho aqui, que é um livrinho do Francisco Cândido Xavier. Olha a cor da mão da pessoa. Como é que a pessoa faz um negócio desse? Uma tinta terrível que eu estou trabalhando, mas enfim, é a pintura de um objeto aí de cena. E a psicografia do Emmanuel, tá? E como vocês já sabem, a gente sempre faz uma prece por uma figura pública ou uma entidade pública e depois a gente faz também, separa um espaçozinho para fazer os nossos pedidos, né? Para pedir pelas pessoas e até mesmo por nós mesmos. Aí normalmente o que a gente precisa, o que eu gosto de fazer é assim, a gente inspira em 2 etapas e depois a gente expira lentamente, tá? Essa técnica é do Wagner Borges, ele explica diferente, mas quando a gente inspira em 2 vezes, a gente obrigatoriamente força os nossos batimentos cardíacos a diminuírem. E naturalmente a nossa aura dilata. E quando a nossa aura dilata, a gente, vamos dizer assim, fica mais próximo, né? Cria uma conexão espiritual, energética mais forte. E outra coisa que eu gostaria de introduzir também é que a gente pudesse, enquanto estivesse fazendo esse exercício de respiração, que a gente pudesse imaginar uma luz dourada em volta da gente, ou azul se vocês preferirem, tá? A fim de que a gente conseguisse expandir a nossa aura, tá? Hoje é domingo, estou um pouquinho cansado, né? E não é novidade nenhuma que a gente deve lutar pela nossa encarnação aqui e todo mundo trabalha, então tá tudo bem, mas não reparem aí o meu cansaço, tá bom? Então vamos lá. A gente então deve inspirar em 2 etapas, então é mais ou menos isso aqui, ó. E solta lentamente o ar. E aí a gente vai imaginando essa aura, essa nossa aura, né? Se expandindo.
prece de hoje é especial porque a gente está no final da tarde do domingo, então aquela angústia do domingo, né? Enfim, a ideia é exteriorizar, né, a energia para que essa energia que a gente capta também durante o final de tarde do domingo, que é geralmente um dia mais denso, a gente coloca lá para fora, né? Então vocês veem que eu tô lacrimejando um pouco mais que o normal, porque geralmente quando a gente começa a abrir boca e lacrimejar, geralmente a gente está soltando um pouco mais de energia, né? E é natural, tá tudo bem, tá? Se isso estiver acontecendo com você, é sinal de que você está realmente colocando a sua energia para fora, sua energia anímica, né? Pedimos então aos bons espíritos, aos bons amigos espirituais que nos acompanhem nesse momento, para que nós possamos enviar as nossas energias, a fim de que vós, os bons espíritos, possam ajudar-nos a aliviar a nossa aura e principalmente colaborar também com os nossos amigos mais necessitados. Eu peço a presença dos nossos irmãos espirituais, a fim de que vocês possam nos ajudar a escolher uma boa leitura e que essa leitura seja útil, o melhor possível para as pessoas que estejam conosco fazendo as suas preces. Que os nossos objetivos sejam alcançados através de uma doação energética, a fim de que as pessoas possam sentir-se mais aliviadas, porque nós sabemos que essas energias que nós captamos o tempo inteiro densificam o nosso corpo físico, dando-nos uma sensação de angústia. E quando a gente solta essas energias, quando a gente envia essas energias para algum lugar, a gente naturalmente se alivia. Então, antes que tudo, o bem maior é nosso. Nós recebemos a paga, até mesmo sem querer. Assim sendo, peço a presença dos bons espíritos que eles possam nos ajudar a encontrar o caminho certo das palavras corretas. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
E a leitura aqui do Evangelho diz o seguinte: características da perfeição, no capítulo 17. Amai aos vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais com os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. E a explicação é: Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, assim esse ensinamento moral, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível, por enquanto. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão, por isso ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender que essas palavras, a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz: amai aos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Em suma, ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconhecemos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece o princípio da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até o amar aos inimigos, não podendo se alinhar a nenhum defeito, contrário à caridade, e por isso mesmo sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sedes, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, obviamente, acho que a leitura já está explicada, mas é preciso ainda fazer uma ressalva de que, ultimamente, a gente tem visto que muitas pessoas têm criado um ar de santidade em torno da espiritualidade, né? Então, que é como se você fosse espiritualista ou, né, ou espírita, você tivesse ou algum religioso de algum tipo, você tem que ter uma aura santificada, né? Mas isso eu acho que não está completamente adequado, de certa maneira.
as necessidades da vida moderna, né? Então assim, a gente sabe que a gente tem dificuldade e a gente sabe que a gente precisa trabalhar essas dificuldades, mas às vezes me soa esse ar de santidade como uma certa hipocrisia, entende? Então às vezes, por exemplo, uma pessoa com esse ar de santidade, às vezes ela de repente, se visse uma pessoa na rua, não faria nada, entende? Mas quando ela está publicamente, ela fala de um jeito pausado, calmo, doce, né? Que aí às vezes a gente que está pequenininho ainda, começando a dar os nossos passos na espiritualidade, a gente fica até se sentindo mal, né? Fala, meu Deus, como essa pessoa é iluminada, né? A gente fica até com vergonha de si mesmos, né? E eu acho que é necessário que a gente, obviamente, respeite essas pessoas que estão nesse processo, mas principalmente que a gente compreenda que nem sempre esse ar de santidade ele é positivo para a boa espiritualidade, porque todos nós temos limitações e todos nós somos muito parecidos, porque a gente está nesse planeta justamente para evoluir. Então assim, não tem segredo, não tem ninguém melhor do que ninguém, mas também não tem ninguém pior do que ninguém, sabe? Nós somos uma massa evoluindo dentro desse planeta e em função do nosso comportamento aqui a gente vai de aqui para lá e de lá para cá e tá tudo bem. A questão é a gente começar a perceber que todos nós estamos num processo de construção. Então tá tudo bem se você falha aqui ou ali segundo seus critérios. Porque quando a gente vai ler especificamente, um pouco mais profundamente o Espiritismo, por exemplo, que é o modelo o qual a gente usa aqui para as nossas preces, a gente não deveria levar em consideração tão fortemente a questão do karma, né? Porque essa noção de pecado premente, né? Que nossa, isso foi um pecado, nossa, você não pode fazer isso, nossa, você não pode fazer aquilo. Isso não colabora em nada com a verdadeira espiritualidade. Eu acho que nós precisamos, na medida do possível, tentar corrigir as nossas dificuldades e caminhar em direção à nossa melhora. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o seguinte, que diz o seguinte: as maiores vitórias não têm testemunhas. Então assim, a gente precisa parar de certa maneira de se comparar com os outros e trabalhar por nós mesmos, e todos os dias a gente fazer algo em prol principalmente de nós mesmos, porque é impossível você amar o próximo se você não se amar principalmente. Então você precisa trabalhar fortemente para tentar melhorar você mesmo. E aí, na medida do possível, você vai conseguir ter expressões verdadeiras e de simpatia, de compreensão das dificuldades do próximo e até, quem sabe, chegar a um ponto de caridades verdadeiras, sinceras. Porque às vezes você faz caridade, mas ela não é sincera, então não vale nada. Na verdade, isso acaba virando uma cadeia psicológica para você, que vai, na verdade, criando uma máscara que não é positivo para a evolução, nem sua e nem de ninguém que te observa. Então, que a gente reflita sobre isso. Então, eu gostaria que agora nós fizéssemos um Pai Nosso. Pelos líderes religiosos do Brasil, que eles possam orientar adequadamente
o povo. Eu sei que esses dias atrás a gente já fez um evangelho, a gente já rezou por essas pessoas, mas eu gostaria de pedir de novo por eles. Não sei, me veio essa vontade, então que a gente faça isso. Afinal de contas, hoje é domingo, é dia de culto, um monte de credo, um monte de lugar. E que a gente possa de alguma maneira colaborar com esse excesso de vaidade da posição do estudante, da espiritualidade, da religiosidade, né? E que de alguma maneira essa prece que a gente vai fazer, ela possa colaborar com esses irmãos para que eles sintam efetivamente a verdadeira conexão com o Criador, com a criação, e que isso de algum jeito possa fazê-los se aproximar mais da simplicidade do que do estardalhaço, do que da condição de tentar ser o centro das atenções. Às vezes até mesmo numa conversa, num bate-papo, a pessoa às vezes quer externalizar a sua crença, a sua espiritualidade, o seu entendimento, e isso nem sempre é bom. Então que a gente seja mais humilde. Da questão do entendimento dos nossos desafios enquanto consciências em evolução. Vou voltar aqui a musiquinha para que a gente possa pronto. A gente possa fazer a nossa prece. Então a gente vai procurar também imaginar essa nossa aura expandindo no nosso corpo, e nas palmas das nossas mãos nós temos chakras, né? E muitos deles, e que a gente possa ver, imaginar, tentar na medida do possível, imaginar essa energia saindo das nossas mãos e atingindo aquele líder religioso que você conhece, que você conheceu, que você, enfim, lembra. E dessa forma a espiritualidade vai trabalhar essa energia e vai fazer o que seja necessário. Então nós pedimos aos bons amigos espirituais que possam coordenar esse movimento de energia para que possam ajudar esses nossos irmãos que arrebanham fiéis em todos os lugares. E pela humildade, pelo amor ao próximo, que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Que os bons espíritos possam, como uma brisa suave, levar essas energias até esses nossos irmãos. Que a verdadeira transformação aconteça. Que Jesus abençoe a todos nós. E agora eu vou tirar uma frase aqui do Emmanuel para a gente Aí tem uma frase aqui que diz o seguinte, ó. Não, essa daqui eu tenho que cobrir, então vamos lá, ó.
Vou ler aqui que é: mantém-te em paz. É possível que todos te guerreiem gratuitamente, hostilizando hostilizando-te a maneira de viver. No entanto, podes avançar no teu caminho sem guerrear a ninguém. Que dizer, né? É impressionante. Parece até que eu tinha escolhido a leitura. Vou ler novamente. Mantém-te em paz. É possível que todos te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. No entanto, podes avançar em teu caminho sem guerrear a ninguém. Obviamente a gente pode compreender dessa leitura justamente essa coisa, né? Que a gente deve respeitar todos os credos e todas as pessoas, porque na verdade, quando a gente está falando de credo, a gente está falando de pessoas, né? De como as pessoas abordam as crenças. Mas a espiritualidade, ela tá nem aí para isso. A espiritualidade não vai deixar de trabalhar porque você é dessa religião ou daquela outra, isso não importa. Nada. Na verdade, o que deturpa tudo são os homens. E, invariavelmente, às vezes a gente se irrita com umas barbaridades que a gente vê e não tem problema nenhum se irritar. Não tem. Agora, a partir do momento que você recebe esse estímulo e você deixa isso contaminar a tua revolta, né? Insuflar a sua revolta e fazer com que você desrespeite o outro, que você tente a qualquer maneira colocar a sua opinião, aí já é problema seu, literalmente. E obviamente, né, é um processo em aprendizado que a gente precisa aprender a dominar, porque se você também ficar irritado, não tem problema. Se você se envolver nessa problemática, não tem problema, mas saiba que você é uma coisa que sinaliza, obviamente, que você precisa trabalhar, né? Então, acho que essa é a ideia da leitura, que a espiritualidade quis nos apresentar. E agora que a gente possa fazer a prece por nós, pelos nossos, né? Então, durante o próximo Pai Nosso, que a gente peça cada um as suas necessidades. Eu vou fazer uns segundos de silêncio para que você possa pedir aí, após o Pai Nosso, por você mesmo, mentalizando as suas dificuldades, os seus desafios e principalmente pedindo que a gente tenha uma boa semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Que nós possamos, pelo menos, manter as nossas vibrações positivas para que possamos ser acessados pelos bons espíritos. Bons espíritos, nós pedimos
E agradecemos também, principalmente, pelos pequenos milagres de todo dia. Lembrando que se hoje chegamos ao fim do dia com saúde, se chegamos ao fim do dia com alimento na mesa, se chegamos ao fim do dia com boas ideias para a semana, se tivermos a possibilidade de termos paz para empreender os nossos objetivos, já é um motivo de gratidão. Bons amigos da espiritualidade, nosso Deus, ensina-nos a falar de amor. Que assim seja. E agora, para a gente encerrar, eu vou trazer sempre o texto aqui desse livrinho, que é do Flor do Dia. E aleatoriamente abrindo aqui, ó. Coração versus mente. Costumo chamar os comandos do coração de sim e tudo que vem da mente condicionada de não. O sim é a ação que nasce da presença, é o amor em movimento. O não nasce do passado, da agitação interna. E é uma forma de se defender e se proteger dos possíveis ameaças da vida. O não é, portanto, uma reação. E sempre estamos reagindo, e sempre que estamos reagindo, estamos criando um sintoma muito fácil de ser identificado. As situações negativas e destrutivas se repetem nas nossas vidas. E sempre que estamos reagindo, criamos um sintoma muito fácil de ser identificado. As situações negativas e destrutivas se repetem em nossas vidas. É tudo ao contrário, então é difícil, né, mostrar aqui para vocês. Então que fique a reflexão para que a gente possa começar positivamente a semana, cheio de alegria, de boas vibrações, lembrando que talvez você não tenha tudo que você quer nesse momento. Mas talvez você não tenha reparado que você pode ter o bom ânimo, pelo menos. E que quando você muda a sua vibração agindo com bom ânimo, você de algum jeito está mudando a sua realidade. E isso pode te ajudar muito. E se você já está numa realidade que te agrada muito, compartilhe a sua felicidade com o mundo, porque isso também vai ajudar. Agradeço demais a presença de vocês aqui. E que a gente possa se encontrar outras vezes. Paz. Muita luz na semana de vocês. A gente se vê.